Fala, turminha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Vamos falar do mercado hoje que só foi bom para o índice, né? Hoje o mercado totalmente parado por conta do feriado americano. Desculpa, galera, que fui beber água agora. E hoje até foi um dia que na sala ao vivo ali, o negócio foi mais de aula, foi uma super aula de gerenciamento de risco, uma aula de como mensurar tamanho de conta para tomar as decisões corretas, fazer a coisa certa, né? Então hoje a aula foi voltada nisso. E isso ajudou demais aí a galera para entender o como operar, como fazer de acordo com o tamanho da conta, né? E ter um bom gerenciamento de risco, que é dessa forma que a gente faz. Então, quer conhecer mais? Se inscreva. Para quem está curioso e não quer assinar a sala antes de conhecer, amanhã vai ser transmissão ao vivo no YouTube a partir das 10h45. Então vai ter 45 minutos, das 10h45 até as 11h30. Sim, até a abertura do mercado à vista, porque a abertura eu faço com o pessoal na sala, tá? Depois que o mercado abre, é exclusivo com os alunos. Então vão ter 45 minutos de sala, onde vocês vão poder ver um pouco de como é a dinâmica que a gente faz e como que a gente acompanha o mercado, tudo seguindo o nosso operacional, né? O Smart Money, né? Com alguns conceitos do ICT, a gente opera por um método lá nas mesas proprietárias, que ele é um método bem definido, seja para você operar reversão, seja para operar continuidade. Então é tudo em cima do nosso operacional e isso é o que faz você ter um método e ter um processo que a gente segue, né? Então a gente não fica caçando entradas aleatórias, a gente trabalha em cima desse processo. E se você quer fazer parte também do nosso grupo do Telegram, você pode participar, tá? A gente tem um grupo aqui no Telegram, deixa eu só botar aqui para vocês, aonde nós temos muita coisa legal sobre mesa proprietária, os links de cupons, dúvidas, ferramentas, tudo fica lá. E novidade, ó, a Bulenox, 91% de desconto até o final do mês. Então aí hoje é a que está com o melhor custo-benefício, porque a Apex está ótima, tem 80% de desconto e a ativação 125%. A Bulenox com a taxa de ativação 148,91 é mais ou menos a mesma coisa. Então vocês têm aí a Bulenox e a Apex com condições bem parecidas e bem iguais, tá? Além do que a gente tem a Take Profit que está com 50% de desconto, né? Continua com a promoção, a ativação $130. Ela é uma mesa mais cara, justamente pelo fato de ter o Stop EOD, que é aquele stop que só mexe com base no teu fechamento do dia. E isso faz com que a gente opere muito mais tranquilo durante o dia, podendo aí buscar alvos mais longos. Então vamos partir para o gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês o que aconteceu hoje. Hoje, assim, ó, vocês viram ali no Instagram, eu não operei. Hoje eu não operei nada. O dólar não deu jeito, eu vou mostrar o gráfico. Foi horrível o dólar hoje. E também na Apex a gente ficou ali na aula. Porém, ele até deu uma entrada de venda ali na hora da notícia, ao meio-dia, mas foi uma entrada de 50 pontos e ele não fez o movimento que a gente estava esperando na sala, por isso eu acabei não fazendo nada, a gente seguiu aí só assistindo o mercado. Hoje até encerrei a sala mais cedo com a turma e agora eu vou fazer essa compensação aí em outros dias mais importantes, porque realmente hoje estava horrível e não tinha muito o que fazer por conta da falta de liquidez. Então aqui, ó, vamos ampliar o nosso gráfico de 5 minutos, que vocês vão ver um fator bem interessante aqui, ó, na abertura do índice hoje. Ontem vocês viram que no estudo de mercado eu marquei isso aqui, ó, um possível CSD que iria depender dele voltar aqui e dar continuidade nesse pullback. Coisa que não aconteceu logo na abertura do mercado. Por quê? Ele simplesmente rompeu para cima e aí é que é o X da questão. A galera que fez o treinamento, a galera que está na sala entende hoje mesmo. Acabei de receber um feedback de um aluno que pegou essa compra no índice baseado na aula que ele assistiu sobre o CISD no treinamento, porque o preço
abriu para cima, rompeu a linha, né? E quando ele rompe a linha, você tem o quê? O change state of delivery de continuidade, ou seja, ele fingiu que ia descer, botou todo mundo preso na venda e acabou subindo. Então aqui a volta, ó, a entrada nas costas do trade e ele acabou subindo. Deu um belo de um trade aí com stop curto e alvo pagando aí o 2-1, que é o padrão que a gente trabalha em cima desse método, né? Então, a grande sacada desse movimento é o quê? É você conseguir se adaptar, né? Você tem que se adaptar ao mercado. Então não adianta você entrar com viés negativo e aí o mercado abre, fechando um candle positivo, e o que que acontece? A galera sai se arrebentando porque vai procurar a venda aqui, né? E aqui o grande segredo disso é o quê? Vocês percebam que o preço tinha deixado um fair value gap aqui. E quando ele abre o 15 minutos, ele já atravessa esse fair value gap. Isso significa o quê? Que o dinheiro segue na mão do comprador, né? O vendedor tentou fazer uma forcinha aqui para descer no final do dia, sexta-feira, mas o comprador já falou assim, não, aqui não, meu amigo, aqui quem manda sou eu. E aí ele voltou e, puf, esticou o preço para cima, tá? Então é dessa forma que funciona e é assim que você tem que saber interpretar o mercado, né? E aí, o que a gente tem agora aqui? Ó? Eu tenho esse Fair Value Gap, vamos já falando no nosso estudo de amanhã, né? Eu tenho o Fair Value Gap juntamente com o Order Block, né? Então, aqui, o que eu costumo falar para a galera, eu aconselho a galera a marcar. Faz assim, ó, tu marca o corpo do candle embaixo e essa região aqui, ó, do Inversal Fair Value Gap, porque aqui, ó, quando você tem isso aqui, você tem uma força muito grande. Então, eu tenho um ponto de liquidez muito forte aqui, por isso que o preço começou a voltar, tá? Então, aí aqui você vai ter um primeiro ponto de tomada de decisão. Desculpa, galera. Que é entender essa movimentação do preço. O que tem que tomar cuidado, tá? Eu tenho outro Fair Value Gap aqui e esse preço está esticado demais, tá? Então aqui você tem uma zona de liquidez que é de alto risco, porque ela está cara ainda, né? Só que o mercado é comprador. Então, toda e qualquer análise você vai ter que levar em conta o quê? O volume, né? Como que o volume chega aqui, se o mercado tá absorvendo isso daí, porque é dessa forma que você vai ter que tomar a decisão. Até mesmo o ideal seria que ele tivesse o quê? Mais uma mudança de característica aqui. Porque assim, ó, o grande detalhe do operacional do CSD é que ele é muito efetivo a favor da tendência. Então ele não é um operacional que você vai estar sempre caçando reversão. Não. A reversão ela ocorre em pontos específicos de gráficos de time frame grande, que é onde ele vai ter a volta. E isto você tem que estar sempre atento. Então, quando a gente pega o índice aqui, ó, olha só, você pode ter um ponto agora de CISD aqui de venda por conta disso. Ele chegou numa região de liquidez do 4 horas. Eu estou numa região de liquidez do 4 horas? Tô. Ele fez ele fez a varredura aqui. Então, o que eu posso fazer? Aí sim eu posso, então, estar analisando e pensando numa possível retração. Afinal de contas, olha o tamanho da descida que ele fez. E aí, quando vocês olham a região que eu marquei ali no 15 minutos, olha aqui no 4 horas o que é. O que a gente tem? É bem a região do 4 horas. E eu tenho muitos gaps aqui para baixo. Tá? Além do que essa região aqui de reteste. Então, existe sim a possibilidade do preço fazer uma correção por conta disso, por conta dele ter chegado no alvo do 4 horas. E aí vocês percebam um grande detalhe que foi o pregão hoje, né? Olha, sexta-feira o que ele fez? Sexta-feira ele parou aqui. Hoje ele foi e fez o sprint final para varrer essa liquidez aqui do topo.
É assim que o preço se movimenta, varrendo liquidez de um lado e do outro, tá? Então, se atentem a essas marcações, se atentem a essa movimentação. Já teve venda aqui, galera, já deve ter pego venda, que eu sei que a galera é ligeira, porque você teve essa região aqui, ó, de virada de mão, né, de mudança de posição. Teve esse carinha aqui, ó, e esse cara aqui, que é a nossa região onde o preço voltou, deu pullback, e você tem aí o dinheiro passando para a mão dos vendedores, pelo menos até segunda ordem, beleza? Então, no índice, isso que a gente tem de leitura. Agora vamos passar para o dólar, que o dólar tá uma coisa assim, ó, horrível, né? Que me dizia o outro, medonha. Olha hoje o que foi o dólar, né? Claro, o mercado americano parado, a moeda que, que movimenta o mercado lá fora. Eu até tinha feito essa marcaçãozinha aqui na abertura, ele fez, mas meu, não deu chance de fazer nada. O que a gente tem aqui agora? Ó? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho dois Fair Value Gap, esse aqui e o de baixo, tá? Que são pontos de possíveis retrações do dólar, tá? São dois pontos importantes aí que vocês têm que estar atentos, né? O teste desse fundo aqui e essa zona de liquidez. Claro, sempre dando prioridade para o mais alto, que é o melhor. Agora, para ele fazer isso, vai ser uma briga boa, né? Mas primeiro, o preço tem que perder essa região aqui, tá? Opa. O preço tem que perder essa região. Percebam que aqui, ó, isso é muito importante. Aqui você teve uma descida de mitigação, então existe um porém aqui. Pode acontecer do preço fazer isso aqui e ele nem voltar, ele também seguir direto. Porque como ele desceu mitigando, ele chega na ponta e depois ele, puf, estoura e vai direto, certo? Então nós tivemos aqui uma quebrinha de estrutura, meia boca, mas tivemos, só que o preço está travado, tá? Então o preço está travado e agora ele precisa, e olha só o tamanho da piscininha de liquidez que ele deixou aqui hoje na parte. Isso aqui são candles de 15 minutos, galera. O preço passou a tarde inteira nesse range aqui, ó, de 72 a 72,5. 5 pontos. O dólar passou a tarde inteira num range de 5 pontos. Isso aqui é para moer a conta de todo mundo, tá? Então, assim, a atenção dólar que vocês têm que ter são as duas pontas que a gente tem aqui, ó. Essa linha preta é uma linha do CSD de 60 minutos, foi a que eu deixei no estudo de ontem, no domingo, né? O preço chegou a ir beliscar lá hoje cedo e voltou, né? Só que ele não fez o sweep. Teria que ter feito assim, ó, um sweep, aí sim a gente poderia ter pensado em alguma coisa nessa região. Mas conforme ele não conseguiu romper, não conseguiu fazer essa varredura de liquidez, aí a gente não faz nada, né? Porque ele vai acumulando liquidez aqui nesse fundo. Então tem que ter muito cuidado com essas movimentações, tá? Mas de qualquer forma, a gente está atento aí às regiões aqui de cima, né? Para uma possível movimentação desse dólar aí, inclusive nessa região aqui também, tá? Então a gente tem esses pontos de referência aí no dólar para estar tomando decisões e esperando por alguma movimentação que nos dê uma chance, seja de acompanhar o preço até aquela região, ou seja, dele abrir ou chegar lá e nos dar uma oportunidade de pegar um trade de continuidade e de sequência, enfim, beleza? E para a gente finalizar aqui o Nasdaq, né? Hoje a gente estava analisando, isso aqui foi a análise de ontem, né? Nós tivemos na abertura da China ontem, ele fez esse sweep aqui até essa linha preta, que é a região de liquidez do 4 horas, tá? Então ele chegou na liquidez do 4 horas, e aqui que eu falei que ele deu uma possível entrada, ó, que ele fez a varredura do topo, voltou para baixo, veio aqui, deu a entrada e depois ele foi até o 22.200, né?
que foi exatamente o que eu falei na sala, olha, esse preço ele tem uma grande chance de chegar no 22.200. Só que o ocorrido dessa entrada foi cedo, né, no horário de Londres, e quando a gente teve a nossa abertura do mercado, eu até comentei com a galera de estarem atentos aqui nessa região, ó, pelos 5 minutos. Só que assim, ó, vou até ampliar aqui para vocês entenderem melhor. Ó, eu até comentei com a galera. Só que assim, a agulhada aqui foi tão pequena, ó, tão pequena, a pontinha do candle, que não deu nem tempo, né? Claro, poderia ter entrado antes, poderia, porque a entrada validada, ela era toda essa região aqui, ó, tá? Então, assim, aqui era a validação da entrada. Então, você teve várias oportunidades aqui. É que, assim, a gente estava acompanhando para ver se ele ia fazer um sweep para pegar um ponto um pouco melhor. Mas foi aqui que deu a entrada e na hora da notícia ele derreteu até o 22.200. E foi exatamente aqui, ó, olha lá, ó, 22.200. 22.200 bem nessa região de liquidez aqui, tá? Então foi isso que a gente analisou, mas acabamos, acho que quase ninguém operou hoje na sala, a gente estava todo mundo só acompanhando a movimentação do mercado. E aí o que a gente tem agora, ó? Vocês perceberam que ele fez aqui a mudança, tá? Aí o que acontece? A gente tem que estar esperto, porque agora, ó, ele voltou para essa região. Vamos ligar os sessions, né? Hoje tivemos uma sessão curta. Então, assim, ó, reparem que tudo que aconteceu hoje ficou praticamente dentro do range da China, ó, que é o azul aqui. Então, o mercado ele está num inside candle de um time frame maior, que se a gente bota aqui no 4 horas, vocês vão ver, ó, né? Eu tenho uma quebra de estrutura, né? Tem o candle fechando abaixo da mínima do dia anterior, só que esse aqui é um inside candle hoje. Então eu tenho que aguardar qual liquidez que ele vai buscar, se ele vai vir aqui ou se ele vai vir aqui, para depois eu entender a movimentação do preço, tá? Quando você pega e analisa com base no time frame grande, a gente tira o zoom aqui, vocês vão ver, ó. Olha essa marcação minha que eu fiz do CSD do time frame menor, onde ela é exatamente na região de pullback desse movimento. Então, eu tenho um movimento de pullback do 4 horas, tá? Eu tenho uma outra coisa muito importante aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho um Fair Value Gap do 4 horas aqui. Exatamente aqui, ó, bem aonde está o meu movimento. Então, se eu estou pensando em alguma coisa, né, seria que esse preço fizesse um pullback até essa região, para aí sim depois pegar uma continuidade até essa zona aqui, ó, né? Tá vendo aqui, ó, onde eu tinha deixado marcado? É exatamente esse doji do 4 horas aqui, ó. Um ponto extremamente importante que até se vocês quiserem marcar diferente, vocês podem até levar em consideração a região aqui de trás, tá? Essa aqui. Só que eu faria assim, ó. Eu deixaria as duas regiões marcadas como sendo meio que um order block. Essa faixa aqui, ó, digamos assim, vamos deixar aqui a faixa de Gaza, né? Então aqui você poderia ter um alvo de continuidade nessa compra. E aí a gente tem que entender de que ponto que ele vai. O ponto de liquidez do 4 horas está aqui, tá? Então se tem um ponto a gente analisar, é aquele ponto ali embaixo, certo? Então, galerinha, era isso. Mais uma vez, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aí amanhã. Quem quiser participar na live do YouTube para acompanhar a sala ao vivo, estaremos lá. Um grande abraço a todos e até mais.